Neste domingo, mais um revés para a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, o malandro-mor da extrema-direita brasileira. Ele que tinha recebido o apoio da velha mídia, da Globo, da Folha e do Estadão. O Estadão pulou fora em um editorial chamando Flávio de golpista. O título, Tal Pai, Tal Filho, após a conferência realizada no Texas, onde ele pediu interferência dos Estados Unidos nas eleições. Eduardo Bolsonaro, por sua vez, em entrevista ao jornalista Paulo Capelli do Metrópolis, afirmou que, se o Tribunal Superior Eleitoral não se comportar, vejam só, em outras palavras, se o Flávio não ganhar, o TSE, nas palavras de Eduardo, pode sofrer duras penas nas mãos do presidente norte-americano Donald Trump. Donald Trump que não consegue governar nem o próprio país, mas o Eduardo acredita que ele pode ameaçar o pleito eleitoral brasileiro. O que é que acontece aqui? Desta feita, a Folha de São Paulo afirma que o Flávio é golpista e que não existe bolsonarismo moderado. Com esse editorial, a Globo ficou sozinha nessa imprensa ligada à banqueirada, ligada aos bancos. E observem que a Globo foi a emissora mais perseguida por Jair Bolsonaro nos 4 anos em que ele presidiu a nação. Mas não aprendeu nada. Prova é que tentaram implantar a Lava Jato 2.0. Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues Passos, acabou com a Lava Jato 2.0 e pediu cautela total nas investigações e nada de vazamentos seletivos. Informação, inclusive, foi veiculada pelo jornalista Luiz Nassif. Mas vamos aqui direto ao ponto, pedindo para você curtir, comentar, compartilhar os vídeos do canal Explosão. Em editorial publicado pela Folha de São Paulo neste domingo, o jornal afirma que o senador Flávio Bolsonaro adota uma postura golpista ao lançar dúvidas sobre a lisura das eleições brasileiras e sustenta que não existe a figura de um bolsonarista moderado. Nunca existiu. Vocês que tentaram pintar o Flávio de moderado, o Flávio que nunca foi. Ao contrário, além de também ter um discurso golpista e seguir as ordens do pai, Flávio tem um telhado de vidro enorme, corrupção desenfreada, acusações graves por parte do Ministério Público. O texto retoma a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 22, quando promoveu ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Na ocasião, o jornal registrou que ele, abre aspas, atiça os ânimos de alguns poucos dispostos a participar de seus ensaios golpistas, classificando a ofensiva como, abre aspas, uma ofensiva estúpida contra uma valiosa conquista nacional. Segundo o editorial, Jair Bolsonaro acabou derrotado pelo presidente Lula e posteriormente condenado e declarado inelegível, cumprindo atualmente prisão domiciliar por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A matéria informa que a Folha segue o Estadão e a crítica vem justamente após a participação de Flávio Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora nos Estados Unidos. De acordo com a Folha, o parlamentar que se apresenta como pré-candidato à presidência voltou a questionar o resultado da eleição de 22. Flávio afirmou que vencerá caso haja eleições livres e justas, dando a entender de que no Brasil nós não tivemos, por exemplo, na eleição de 22, uma eleição livre, uma eleição justa. Para a Folha de São Paulo, esse tipo de declaração reforça a estratégia de deslegitimação do processo eleitoral. A Folha de São Paulo finaliza dizendo que a ideia de um bolsonarismo moderado não existe. Trata-se de uma figura de linguagem que reúne duas ideias contraditórias em uma mesma expressão. A Folha argumenta que não há coerência em associar o bolsonarismo, marcado por ataques às instituições democráticas e disseminação de desinformação, a qualquer noção de moderado. Esse editorial, ele é um soco no estômago do Merval Pereira, da Andréa Sadi, da Malu Gaspar, do triozinho do mal da Globo News. A jornalista Flávia Oliveira já tinha dito isso, ao vivo, olhando para eles. Olha, não existe essa de bolsonarismo moderado. Eu fui nascida e criada no Rio de Janeiro. Conheço a família Bolsonaro de muito tempo. Não há como você afirmar que um Bolsonaro é moderado. O discurso deles é bandido bom, bandido morto, ou direitos humanos para humanos direitos. Mais ou menos isso. Agora, bandido bom, bandido morto, menos para o Bolsonaro, que é um bandido chefe de quadrilha. Começa a desmoronar essa narrativa golpista da velha mídia, e tanto é que a Folha e o Estadão já abandonam o barco. Resta agora a Globo, né, a toda poderosa, que vem recebendo muito dinheiro do governo Lula. Apesar disso,
se vendeu a esse projeto ultraliberal e, como já frisei em oportunidades anteriores, visa, por exemplo, acabar com o Bolsa Família, com o pé de meia, desvincular o salário mínimo da aposentadoria, acabar com o benefício de prestação continuada, acabar com o PAC e tantas outras benfeitorias ou benesses para o povo mais humilde e simples desse país. Eu deixo agora com vocês. A Folha de São Paulo observou o risco, assim como o Estadão, e a velha mídia começa a abandonar esse barco furado? De uma coisa eu tenho certeza, o presidente Lula vencerá a eleição.